Entidades da sociedade civil organizada continuam na luta para amenizar, pelo menos amenizar os prejuízos causados à coletividade pelas casas de apostas online, conhecidas como bets. Com isso, com essa luta constante, essas entidades vêm obtendo apoio de políticos de peso no Senado Nacional. Um desses parlamentares é o senador cearense Eduardo Girão, com quem nós vamos conversar agora. Tenho um prazer imenso receber o senador Girão, que é meu amigo de longas datas. Meu amigo senador Eduardo Girão, prazer tê-lo aqui no programa. Muito bom dia para você. Muitíssimo bom dia, meu querido amigo Marcos Lima, todos vocês que estão nos assistindo agora nessa manhã de terça-feira. Somos amigos de longas datas nessa causa, né? Porque sabemos, Marcos, você é um dos grandes ícones aí da luta contra as drogas, né? Que devastam famílias. E no Senado Federal, nós já estivemos juntos antes mesmo do povo cearense me trazer para cá, me trazer para Brasília, né, que foi em 2019 na eleição, mas você já tinha vindo comigo algumas vezes a Brasília nessa luta contra a legalização da maconha, e a gente nem imaginava naquela época que esse sistema que só pensa em dinheiro, né, e não quer saber das futuras gerações, do endividamento em massa, do vício se alastrando, estava bolando aí, estava articulando as casas bets, né, as apostas esportivas. A gente sabia já das armações para legalizar a jogatina, né, para liberar cassino, bingo. A gente já estava no radar, isso aí trabalhando contra há muitos anos. Agora, essas casas bets que viraram uma febre e que está causando aí um problema gravíssimo na sociedade, né, de um endividamento jamais visto da população, né, que tem aquela ilusão de que vai ganhar dinheiro fácil apostando, né, e vai resolver sua vida. Muito pelo contrário. Tem gente perdendo tudo, perdendo o emprego porque cai a produtividade, perdendo o marido, a esposa, saindo de casa e muitas vezes no desespero buscando atentar contra a própria vida. Então, nós temos feito um trabalho para proibir novamente, né, essa questão de apostas, né, online, tigrinho, essa coisa toda. Eu votei contra, né? Eu fui um dos parlamentares, aliás, o único do Ceará que votei contra isso no Senado Federal, alertando para o que ia acontecer. E exatamente está acontecendo aquilo que um grupo pequeno de senadores alertou. Nós fomos minoria. Mas eu espero que depois dessa tragédia humanitária que está acontecendo no Brasil, onde até o Bolsa Família foi usado na casa de dezenas de bilhões de reais para apostas, o dinheiro que é para ser para comida, para subsistência de uma família, eu espero que o Senado tenha vergonha na cara, o Congresso Nacional. Eu tenho vários projetos nesse sentido para acabar, ou no último caso, dar uma restrição generalizada nisso. Então, a sociedade cearense sabe que pode contar comigo, que essa é uma causa da vida, da família, e eu estou aqui à disposição para combater o bom combate pelo bem do Brasil. Meu amigo Girão, na verdade, o que nos aproximou exatamente foi as lutas pelos mesmos ideais, né? A questão das drogas, realmente, fui diversas vezes em Brasília, fui levado pelo Girão, exatamente nessa luta exatamente contra a legalização de drogas, contra a liberalização de drogas aqui no Brasil. E hoje a gente tem essa luta contra esses jogos de azar, porque comprovadamente ele vem prejudicando não somente as famílias, vem prejudicando também, Girão, o comércio também, a indústria também, aumentando o endividamento, a inadimplência no comércio. Isso é um prejuízo total. Agora, a sua eficiente assessoria, viu, Girão? Você tem uma assessoria eficientíssima, me mandou muita coisa aqui, material muito vasto, de projetos, né, que você tem em diversas áreas, nessas áreas de drogas e também de jogos de azar. E eu estou aqui em mãos com um projeto de lei de sua autoria,
que modifica o artigo 29 da Lei 3.756, de 12 de dezembro de 2018, que diz o seguinte, ó, no parágrafo 3º, essa é a proposição do senador, né, e ele vai dizer como é que está exatamente esse projeto de lei no Senado. Diz o seguinte, ó, sem prejuízo do advento do regulamento previsto no parágrafo 2º deste artigo, é vedada, isso é o que quer o senador, é um projeto de lei dele, é vedada e considerada abusiva a publicidade e propaganda efetuada pelas seguintes pessoas, ó, inciso 1, equipes esportivas, que são times, né? Atletas, ex-atletas, bem como apresentadores ou comentaristas de qualquer modalidade e de qualquer meio de comunicação. Inciso 2, pessoas que possam ser consideradas celebridades ou que possam influenciar o comportamento de número significativo de pessoas. Essas pessoas elencadas aqui são pessoas que quer o senador que elas sejam proibidas de fazer propaganda desse tipo de jogo, né? Eu lhe pergunto, senador, como é que está esse projeto de lei de sua autoria no Senado? Olha, esse projeto de lei eu dei entrada, cobro quase que diariamente para que o presidente da casa, né, Rodrigo Pacheco, tenha uma atenção e coloque para votar, né? Está ainda a nível de comissões. Não vejo interesse político, né? Você sabe que o lobby dessas casas bets, de quem está na jogatina, é fortíssimo, né? Atua mesmo nos bastidores, né? E o interesse da sociedade não é o principal. Então eles estão ganhando muito dinheiro. A gente está vendo aí essas empresas ganharem bilhões de dólares aqui no Brasil, né? Tirando de quem mais precisa, porque as pessoas que mais jogam são as que tem a ilusão que eu falei no começo de querer melhorar de vida do dia para a noite e geralmente isso acaba acontecendo com os menos favorecidos. É muito triste, Marcos, a gente vê as pessoas caírem nessa lorota, né? O governo Lula, que se diz um governo dos pobres, né? Um governo que trabalha para os menos favorecidos, foi quem encaminhou essa questão de Casa Bet, que legalizou, que trabalhou a sua base para votar a favor, né? A gente vê essa incoerência. E eu digo para você que esse nosso projeto específico, eu tenho vários, mas esse aí é para minimizar o impacto. Você imagina, eu fui presidente do Fortaleza Esporte Clube em 2017, quando o time estava na terceira divisão. Graças a Deus que abençoou o nosso trabalho, ele foi para a segunda e logo depois para a primeira. E eu fico muito triste quando vejo no futebol os clubes, inclusive o Fortaleza agora, usando na camisa, vendo aí os seus ícones fazendo propaganda de Casa Bet, porque está levando as pessoas ao engano, ao abismo, né? E um clube de futebol ele é muito mais do que aposta. Muito pelo contrário, né? Um clube de futebol ele tem que dar o exemplo do que é o esporte, que é vida saudável para todos. E como você falou há pouco, né? O comércio já está sentindo porque as pessoas estão sem dinheiro para comprar coisas básicas para casa, porque se endividaram em aposta. Então, o comércio brasileiro, a indústria, já estão perdendo. Isso significa desemprego, né? Isso significa menos postos de serviço por causa dessa famigerada indústria dos jogos de azar. O nome está dizendo, jogos de azar, né? Se fosse bom, não era esse nome, né? Então, assim, nós precisamos entrarmos com a sociedade junto. Eu visitei instituições em Fortaleza, por exemplo, no estado do Ceará, que estão recebendo cada vez mais pessoas viciadas para tratar com a questão da ludopatia. A ludopatia é um vício em jogo, né, que está inclusive considerado pela Organização Mundial de Saúde como uma doença, né? E a gente tem visto um problema muito grave gerado por essas propagandas. Não era para ter propaganda, é como cigarro, Marcos Lima. Inclusive, eu tenho um projeto nesse sentido também, que o cigarro
as políticas públicas do Brasil foram tão boas e fez diminuir bastante o consumo quando se proibiu propaganda na televisão, quando se proibiu que na Fórmula 1 que tinha propaganda de cigarro se acabasse, né? Quando mostrou no maço de cigarro a tragédia que causa no pulmão, em outros órgãos, né? Enfim. Então, a mesma coisa a gente precisa fazer com as apostas esportivas. Elas não são inofensivas. Você que está nos ouvindo, se afaste disso, né? Tome muito cuidado, porque nesses joguinhos, inclusive para crianças, já vai trabalhando a mente da criança para aposta, como se fosse jogo, uma coisa boa. Então, quando ela tiver o dinheirinho, já vai colocar. Cuide dos seus filhos, né? Esteja menos próximo de coisas eletrônicas. Eu, inclusive, votei a favor da restrição do uso de celular dentro de sala de aula. E nós conseguimos aprovar esse projeto no ano passado, já vai valer para esse ano, para que estava o uso indiscriminado de celular dentro de aula, que estava atrapalhando, inclusive, o aprendizado das crianças. E nós conseguimos aprovar para tirar o celular. Mas em casa, que são os pais estão ali mais perto, mais acompanhando a criança, procure deixar o mínimo possível. Né? Eu sou de uma geração, Marcos, e você também, que a gente jogava bola na rua, né? De que a gente tinha outro tipo de lazer que não é essa escravização que existe hoje do jogo eletrônico, que está deixando as pessoas completamente alheias à realidade. Né? Então, essas apostas esportivas, nós vamos continuar a nossa saga para acabar. Para mim, eu acho que tem que acabar. Já causou problema demais no Brasil, sob todos os aspectos. E outra coisa, o crime organizado está se beneficiando muito dessa questão das apostas esportivas. Por quê? Porque eles lavam dinheiro, já saiu matérias em todos os jornais do Brasil, praticamente. Eles estão lavando dinheiro com isso e estão aumentando os seus lucros. Então, já não bastam os problemas gravíssimos que a gente tem tido de segurança, especialmente no Ceará, que é um dos estados mais violentos do mundo, pela incompetência do governo do PT, que aí está, que parece flertar com o crime. A gente vendo aí, tivemos chacina esse final de semana em Uruburetama, né? Crianças mortas em outras regiões de Fortaleza, sequestro voltando, né? Pela completa omissão do Estado, do governo do Estado do Ceará, que a gente não pode aceitar isso e o jogo ele acaba proliferando, ajudando o crime organizado e a gente, sociedade, tem que dar um basta nisso. Chegou a hora das pessoas de bem darem um basta nessa e começa tudo pelo fortalecimento da família, que é a base de uma sociedade saudável. Senador Girão, nosso tempo realmente se esgotou, mas eu queria ainda tocar no assunto da questão dos cigarros eletrônicos. Você tem outro projeto nesse sentido, dos cigarros eletrônicos. Fale em rápidas palavras, que ainda tem outra pergunta para lhe fazer, sobre os cigarros eletrônicos. O que você quer exatamente proibir de cigarro eletrônico? A comercialização, porque já é proibido aqui no Brasil, já é proibido, não é possível. A Anvisa não permite exatamente. Então, o que diz o seu projeto, que já é proibido aqui no Brasil o cigarro eletrônico? Eles querem liberar o lobby, que é o mesmo lobby aí que atua contra a sociedade na questão de apostas. Eles têm um núcleo que é para liberar o cigarro eletrônico, para vender essa verdadeira arma química que a sociedade brasileira de pneumologia, de câncer, já mostrou que é um problema gravíssimo de saúde pública. Né? Então, cigarro eletrônico, a gente tem que se afastar dele. E o meu projeto é para proibir, para criminalizar essa questão de cigarro eletrônico. Você pode ter certeza que nós vamos trabalhar e denunciar isso junto com entidades de saúde do Brasil. Então, eles vão tentar, assim como cassino e bingo, Marcos Lima, fica bem atento aí, você que é um jornalista sério e muito responsável pelo bem comum, eles vão tentar agora no começo do ano. Por isso que eu sou candidato a presidente do Senado, né? A eleição vai ser sábado agora, dia 1º
de fevereiro, eu sou um dos candidatos, porque o presidente tem muita força para barrar essas coisas ruins para a sociedade e para também aprovar coisas positivas. E eu vejo que os interesses politiqueiros, interesses de projeto de poder, né, interesses pessoais estão maiores hoje para os senadores do que os interesses nacionais. E eu estou na política como missão. Sou contra a reeleição, né? E estou na política para servir e não para ser servido. Tanto é que abri mão de mordomias, de regalias, plano de saúde vitalício, carro com motorista. Já economizei no nosso mandato quase 12 milhões de reais desses privilégios que políticos têm, né? E acredito que o exemplo tem que vir de cima e é através do combate a essas mazelas da sociedade que eu estou aqui para isso como missão de vida. Meu amigo senador Girão, queria que você falasse exatamente sobre a sua candidatura, que se oficializou ontem, e daqui a pouco a gente vai ter uma matéria da TV Senado sobre isso. Eu queria que você falasse quais são suas reais chances de vitória na presidência para ser eleito aí presidente do Congresso Nacional, presidente do Senado. Olha, realmente o jogo é bruto. Você está certo. O jogo é bruto, as coisas são combinadas nos bastidores, nas sombras, e eu quero jogar luz nisso, né? Quero jogar luz porque a sociedade não aguenta mais. Ontem mesmo nós tivemos, Marcos Lima, um colega seu, que é o Lacombe, que tem uma revista chamada Timeline, e foi censurada pelo STF do Brasil, né? Então, quem critica os poderosos está sendo censurado. Isso é um problema grave para a nossa liberdade, né? Já não basta aí as grandes mídias fazendo uma lavagem cerebral, dizendo que está tudo bem, tudo maravilhoso, né? Querendo ludibriar a população. E a oposição no Brasil hoje, enquanto isso, vem sendo calada, vem sendo perseguida. Nós temos deputados, senadores que estão com as redes sociais bloqueadas, passaporte cancelado, coisa que se só via no nazismo. Você está vendo agora no Brasil, né? Presos políticos. Nós temos hoje mais de 2.000 presos políticos, que foi o pessoal dos atos do dia 8 de janeiro, que eu não concordo com algumas pessoas, a minoria que entrou e depredou, tem que pagar, tem que sofrer uma punição exemplar, mas dentro da lei. E estão dando 17 anos, 15, 17 anos, para pessoas que chegaram e pintaram lá na estátua do STF o Perdeu o Mané, de batom. Ou seja, uma coisa que com água você tira. E os caras deram 15, 16 anos, 17 anos para essa mãe de duas crianças. Um brasileiro morreu na prisão por causa disso, onde a PGR já tinha pedido a sua soltura e o ministro Alexandre de Moraes não soltou. Então nós estamos vivendo uma ditadura hoje no Brasil da toga, que tem levado muito terror aos brasileiros. Eu sou candidato para que a gente possa ter liberdade no Brasil, volte a ter defesa da vida, da família, da ética, né? E eu estou me comprometendo a fazer um trabalho para que a gente possa ter a anistia desses presos políticos, que não são criminosos, né? E também que a gente possa fazer impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ô, senador Girão, você reconhece que o jogo na política é um jogo muito duro, essa questão exatamente de ser candidato à presidência do Senado Federal, que é também o presidente do Congresso Nacional. E qual a estratégia você vai usar? Onde você pretende buscar apoio? Porque você, em muitas lutas, você é um senador quase que sozinho, né? E você sabe que a política é uma correlação de forças. Qual vai ser a sua estratégia? A estratégia está correndo muito bem e eu peço o apoio dos meus conterrâneos cearenses e dos brasileiros, que eu sei que esse programa é assistido também em outros estados, para que levantem aí a campanha Voto Aberto. Você sabe que o voto no Senado para presidente é secreto. Olha que absurdo. Zero de transparência. E eu tenho pedido às pessoas no Brasil, aos formadores de opinião, líderes, que chamem para o voto aberto, que é a chance que a gente tem de ganhar essa presidência do Senado, é se as pessoas souberem em quem os senadores estão votando. Porque o outro candidato é o Davi Alcolumbre.
que é o candidato do Rodrigo Pacheco, que não fez nada pelo Senado, né? Muito pelo contrário, né? Então, Davi Alcolumbre representa o continuismo, é o retrocesso, é o Senado pequeno. E o Senado precisa cumprir a sua função, senão a gente está ganhando dinheiro de forma a não a ser um peso morto, né? Então, nós temos pedido voto aberto. Peça aos senadores, eles veem redes sociais, conversa com os vereadores, isso vai chegando nos senadores, deputados, enfim, para que o senador, que daqui a 2 anos, veja bem, não é meu caso, sou contra a reeleição, não vou para a reeleição daqui a 2 anos. Agora, a maioria dos senadores não querem largar o osso. E eles vão para a reeleição, vão tentar a reeleição. Então, será que eles não vão mostrar o voto se a sociedade pedir? Se o cidadão pedir para ele mostrar o voto, ele vai ficar escondendo o voto e pode perder daqui a 2 anos a sua reeleição. Então, a pressão tem que ser grande da sociedade para que ele mostre o voto. Se ele vai votar no Davi Alcolumbre, que já foi presidente do Senado e rebaixou aquela casa, sendo um puxadinho do governo Lula e do STF, você imagina agora, né, que como é que vai ficar esse senador que vai esconder o voto e daqui a 2 anos vai ter que encarar os eleitores pedindo voto para reeleição. Então é voto aberto, transparência, é a chance que a gente tem de derrubar o Golias da vez, Marcos, que é o Davi Alcolumbre, porque em 2019, quando eu cheguei, nós conseguimos derrubar o Golias da época, que era o Renan Calheiros, através do voto aberto. Através do voto aberto. E eu fiz uma campanha forte, batendo na porta de cada senador, pedindo para ele mostrar o voto, a sociedade também pressionando de fora para dentro, e nós conseguimos ali vencer a eleição, derrubando o Renan Calheiros, que todo mundo já conhecia. E o Davi se mostrou nesse período e não é bom para o Brasil, por isso que não deve ser o próximo presidente, se Deus quiser. Meu amigo senador Eduardo Girão, prazer tê-lo aqui no programa, bom dia, boa sorte para você na campanha aí e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Obrigado, Marcos, pela oportunidade, um abraço a todos que estão nos assistindo, que Jesus abençoe a você e a sua família, com muita fé, Amém. Nós vamos conseguir trazer a nossa nação de volta. Grande abraço. Abraço. Bom, gente, vamos fazer agora um rápido intervalo, rapidinho, eu volto daqui a pouquinho, aguarde aí.